Pessoal, meu nome é Rodrigo e o objetivo desse vídeo vai ser a gente mostrar como é que a gente faz uma submissão aqui de um problema do questionário de vocês aí da Estácio. Bom, esse aqui está o questionário criado pelo professor Alexandre, tem algumas questões. Eu vou pegar uma delas aqui aleatoriamente, vou pegar essa aqui de intercalar o array e a gente vai resolver juntos, tá? Então, eu vou pegar aqui a questão. Descrição. A questão diz o seguinte: você deve intercalar dois arrays de números inteiros. É, Algumas coisas que a gente tem que ficar muito atento aqui é o formato da entrada e o formato da saída. Nesses campos, ele informa exatamente como é que você vai receber os dados na entrada e exatamente como é que você tem que mostrar esses dados na saída. Ou seja, você não pode fazer nada diferente do que ele especificar aqui na saída. Então, vamos deixar isso bem claro nesse exemplo. No formato de entrada, ele diz o seguinte: na primeira linha você receberá o número inteiro n, indicando o tamanho de cada um dos arrays. Nas próximas n linhas, corresponde aos elementos do primeiro array, depois mais n linhas correspondendo aos elementos do segundo array. Ou seja, ele vai dar um número n, a gente vai ler, vamos supor que n seja 5. Então, a gente vai ter 5 linhas correspondendo ao primeiro array e depois mais 5 linhas correspondendo ao segundo array, totalizando 10 linhas, né? O que é que a gente tem que fazer? A gente vai imprimir essas 10 linhas, só que intercalando os elementos do primeiro array e o do segundo. Por exemplo, aqui nesse caso, a entrada foi 3, ou seja, significa que n é igual a 3. Então, cada um dos arrays vai ter 3 elementos. Então, para baixo, a gente espera 6 linhas. 1, 2, 3, esse aqui é o primeiro array, e esse aqui é o segundo array. E aí a gente deve imprimir intercalando esses dois arrays. Ou seja, primeiro esse elemento, que é o primeiro array, 1, depois o primeiro elemento do segundo array, 2, depois 5, depois 4, depois 9, depois 8, que é exatamente o que está impresso aqui. Às vezes, se você não entender, você pode ainda olhar o exemplo de entrada e saída. Então, aqui, por exemplo, é o mesmo exemplo daqui de cima, né, colocando. E você tem ainda a opção de usar o oráculo. Né? O oráculo, você pode colocar uma entrada válida, vamos supor. Mas e se a entrada fosse 2, significando que é 2 elementos cada array, o primeiro array fosse 3 e 4, e o segundo array 5 e 6. O que seria impresso? Então, nesse caso, a resposta esperada deveria ser 3, 5, 4, 6. Aí você tira a dúvida com o oráculo e pergunta para ele qual seria a entrada válida nesse caso, qual seria a saída certa nesse caso aqui que você colocou como entrada. Então, está lá 3, 5, 4, 6, conforme a gente esperava. Ok, então está na hora da gente resolver esse problema. Então, vocês usam o CodeBlocks. Então, abre o CodeBlocks, está aqui o CodeBlocks, cria um arquivo vazio e vamos começar a resolver esse problema. Então, vamos fazer a estrutura básica, include stdio.h, int main, fecha, abre e fecha, return 0. Já salva o arquivo, né, para ele fazer a sintaxe. Eu vou colocar aqui o nome do arquivo, o número da questão do Huxley, então Huxley 256.c. Ele já deixa colorido, né? Então, lendo de novo a questão, o que é que ele pede? Você vai receber a primeira coisa é um n e depois você tem que ter dois arrays para guardar os números que vão ser colocados. Então, vamos lá. Então, eu vou declarar uma variável n aqui que vai ser, eu vou ler esse valor que eu vou receber da minha entrada, isso é um inteiro, né? Então, percentual de n, li esse valor, e agora eu preciso dos dois arrays para poder armazenar. Que tamanho tem cada um desses arrays? Esses arrays vão ter n elementos. Então, depois que você lê o n, você vem aqui e declara os seus dois arrays. Vou chamar de A e vou chamar de B. São os dois arrays. Agora, a gente vai receber n inteiros, correspondendo ao array A. Aí eu vou fazer um loop, declarar uma variável i, né, para poder controlar esse loop, for i igual a 0, enquanto i for menor que n, porque a gente vai receber n elementos, e vou incrementar o i de 1 em 1. E aí, cada um desses elementos que eu vou receber da entrada, eu vou guardar no meu array A. Pronto, preenchi todos os elementos aqui de A. A mesma coisa a gente vai fazer com B, porque a gente vai receber outra quantidade de elementos, n quantidade de elementos com B. Só que ao invés de ser A aqui, vai ser B. E por fim, a gente vai imprimir o resultado. O resultado é intercalar A e B.
Ou seja, eu vou ter que pegar A0, depois imprimir B0. Depois A1, B1. A2, B2. A3, B3. E assim por diante, até os N elementos. Ou seja, eu vou fazer mais um loop aqui, de 0 até N, que são os índices do array, e agora eu vou imprimir esses elementos de forma intercalada. Essa é uma das formas de fazer. Você poderia ter um outro array declarado, dois printfs. Eu vou colocar aqui primeiro o elemento correspondente ao A, pulo uma linha, e um outro elemento correspondente ao B e pulo uma linha. E aí eu vou colocar AI, BI, BI, e imprimir os dois elementos na saída e, por fim, return 0. Return já tinha colocado ali embaixo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Teoricamente, é só isso aqui. Eu não sei exatamente como é que vocês compilam aí, mas eu vou mostrar os dois jeitos. Primeiro eu vou abrir o prompt de comandos do Windows. Então está aqui o prompt de comandos. Eu vou lá para o meu diretório que eu acabei de salvar. Coloquei em downloads Estácio. Se você for olhar lá, está ali o arquivo, Huxley256.c. Eu vou compilar Huxley256.c, deu tudo certo. E agora eu vou testar. Para testar, como são muitos dados, uma forma que você pode fazer é criar um arquivo e redirecionar a saída. Então eu vou pegar esse exemplo, que está aqui como um caso de teste, e vou verificar se o meu programa está gerando essa saída. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo arquivo, vou salvar esse arquivo como um arquivo de texto, né? Vou colocar ele aqui. Vou salvar como Huxley256.in, um arquivo de texto normal. Está lá, e vou colar aqui aquela minha entrada. Aí agora eu posso vir aqui, como eu já compilei, o nome do arquivo gerado, se for olhar, é a.exe, que foi o arquivo que a gente compilou. Então, a.exe, e eu vou usar aqui o redirecionamento Huxley.in. É como se eu estivesse digitando no teclado. Essa é uma forma de você testar mais rápido, né? E aí você vê se o resultado foi o esperado. Aqui ele imprimiu 125498. Se a gente for olhar para o nosso 125498. Então, deu a resposta esperada para esse caso de teste. Uma outra forma seria você fazer, executar devagarzinho, né? Na mão. Então, vamos lá. 3, que é a quantidade de elementos. 1, 5, 9, 2, 4, 8. E aí ele imprimiu a resposta 125498 também aqui embaixo, daqui para cá. Então, aparentemente, o nosso programa está correto. Aí alguns detalhes. O Huxley espera respostas exatas. Então, tudo que você colocar no printf, ele vai comparar como se fosse a resposta exata. Então, por exemplo, se você por acaso colocar aqui alguma coisa do tipo printf, digite a quantidade de elementos. Se você fizer isso, ele vai considerar que isso aqui faz parte da sua resposta. E aí ele vai dizer que a resposta está errada. Então, fique muito atento ao formato de entrada e saída para não colocar nenhum caractere a mais e nenhum caractere a menos. Por fim, agora a gente vai submeter a nossa solução. Uma vez que você resolveu, você clica aqui em enviar a resposta, seleciona o arquivo que você acabou de fazer, o ponto C, está lá o nosso código, e submete. E aí vamos torcer aqui para dar tudo certo. Aí cruzando os dedos. Opa, tudo certo com a nossa submissão. Ok? Espero que eu tenha ajudado e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco.